Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Sente-se sempre cansado? Fazer desporto deixa-o exausto. Um estudo recente mostra que a anemia afeta até 20% da população, mas que 84% destes não sabe do diagnóstico. Afinal, o que é a anemia, porque é que é tão subdiagnosticada e como é que a podemos prevenir e tratar? Tenho comigo colega de faculdade e grande amigo Christopher Saunders, hematologista no IPO e na CUF Oncologia. Já não consigo sentar-me numa cadeira. Não consigo estar de pé muito tempo. A dor é constante e ninguém à minha volta imagina porquê. As hemorroidas afetam milhões de pessoas e ninguém fala sobre isso. Procto-Glyvenol reduz a dor, o prurido e o ardor, sem corticosteroides. Indicado também para grávidas e durante a lactação. Procto-Glyvenol. Sentar nunca foi tão bom. Deve ler o folheto informativo e, em caso de dúvida, consultar o médico ou o farmacêutico. Olá, Christopher, bem-vindo! Olá, Margarida. Estamos aqui de volta juntos, não é? Para falar sobre um tema que afeta muita gente e que, na verdade, eu falei aqui destes sintomas um bocadinho específicos, não é? O cansaço e fazer desporto e ficar exausto, que pode ser muita coisa, mas também pode ser anemia e por isso é sobre isso que vamos falar hoje. Antes disso, explica-me o que é isto da hematologia. O que é que faz um hematologista? Bem, olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Queria-vos dar a todos os parabéns por este projeto, que acho que uma das coisas que nós temos que, primeiro de tudo, é mudar realmente a maneira como as pessoas olham para a saúde e faz um trabalho incrível nesta área, e, portanto, olha, muitos parabéns. Bom, em relação ao que é um hematologista, bom, nós somos médicos que nos dedicamos às doenças do sangue. E, no fundo, sejam elas benignas, como é a anemia, ou melhor, como as causas da anemia podem ser, ou às doenças malignas, como os linfomas, os mielomas, as leucemias, que as pessoas estão mais habituadas a ouvir. E, além disso, para além de fazermos a parte do diagnóstico e do tratamento, também estamos envolvidos num dos tratamentos destas doenças, que pode incluir o transplante de medula óssea. E, portanto, no fundo, é assim o que faz um hematologista. Às vezes o nosso grande problema é... eu costumo explicar aos doentes que o sangue chega a todo lado e, portanto, às vezes as alterações do sangue não são propriamente problemas da medula, desta fábrica do sangue que tem uma doença, mas alterações dos outros órgãos que fazem com que haja alterações do sangue. Precisamente porque a anemia, na verdade, ou seja, pode ser um reflexo de muitas outras doenças, não é? Porque tudo é sangue, ou seja, nós precisamos de sangue para tudo. O sangue é assim uma coisa, não é? O que também leva o oxigênio a todo lado. E então agora vamos olhar para isto da anemia, não é? Que é uma palavra que provavelmente já toda a gente ouviu falar, mas o que é que quer dizer ter anemia? O que é isto? Então, a anemia, primeiro, não é uma doença, ou seja, a primeira coisa que eu digo sempre aos doentes, e isto acontece muito nas múltiplas consultas que nós fazemos, os doentes vêm com, eu tenho uma anemia crónica há 20 anos, ou uma anemia há 10 anos, ou faço ferro há 5 anos. Portanto, a anemia é uma diminuição da produção, ou uma diminuição da quantidade de hemoglobina que nós temos, que pode ser porque não é produzida pela medula, ou seja, a hemoglobina e os glóbulos vermelhos não são produzidos pela medula óssea, que, mais uma vez, não quer dizer que haja uma doença da medula, ou então estes glóbulos vermelhos até são produzidos, mas são destruídos noutros órgãos que nós temos. E a anemia é isto, é a diminuição da quantidade de hemoglobina e de glóbulos vermelhos que nós temos. E então, antes de avançarmos até, os glóbulos vermelhos, porque é que são importantes? Ou seja, o que é que estas pequenas células fazem e que são tão importantes no nosso dia-a-dia e que até acabam por, é isso, quando estão reduzidos de uma forma ou de outra, acabam por nos dar sintomas que têm grande impacto no dia-a-dia, não é? Esta coisa do cansaço, de sentir que ficamos ofegantes por subir um lance de escadas. O que é que fazem os glóbulos vermelhos? Então, os glóbulos vermelhos são aquelas células que são, como eu já disse, produzidas pela medula óssea, e acho que é muito importante, porque se calhar, vou antecipar que se calhar possa ser perguntas mais para a frente. A medula produz 3 grandes grupos de células. Os glóbulos vermelhos, que são responsáveis pelo transporte da hemoglobina, que no fundo é a molécula que leva o oxigênio e que, portanto, distribui o oxigênio por todos os nossos órgãos. Desde os pulmões até aos tecidos todos que temos, não é? Portanto, não há nenhum órgão que viva sem oxigênio. Os glóbulos brancos, que são, assim, regra geral, responsáveis pelas nossas defesas, e as plaquetas, que são responsáveis por, no fundo, impedir que nós tenhamos hemorragia, que percamos sangue. No fundo, estes são os 3 grandes grupos de células que a medula produz. Os glóbulos vermelhos, como tu disseste e já conversámos, no fundo, têm esta molécula chamada hemoglobina, que leva este oxigênio e que, com a falta, pode dar estas queixas do cansaço, que digo já, e tu de certeza que já experienciaste isto também, é o sintoma mais subjetivo da história da consulta de medicina.
Porque é diferente para toda a gente, ou seja, às vezes uma das coisas que é muito importante, as pessoas chegam à consulta e dizem, eu tenho cansaço, e uma das coisas que é muito importante nós perguntarmos é, mas o que é que isso para si quer dizer? Porque há pessoas que dizem que o cansaço é as dores nas pernas, outras dizem que é falta de ar, outros dizem que é a dor no peito, outros dizem que é, não é? Ou seja, o cansaço é muito, muito diferente. E é um sintoma muito romantizado na nossa sociedade hoje em dia, não é? Portanto, será que é um cansaço mais psicológico? Será que é um cansaço mais, subo escadas e sinto o meu coração a acelerar? Será que é um cansaço mais respiratório, em que na verdade parece que não consigo pôr o ar todo cá dentro? Isto é 100% verdade o que dizes. Eu acho que é dos sintomas que mais leva pessoas à consulta, mas também mais facilmente é desvalorizado, que é, estou cansado, mas toda a gente está cansado, não é? E isso também é importante porque a anemia acaba por ser um bocadinho desvalorizada, ou seja, a pessoa acha que está cansada, mas realmente anda a dormir pouco, anda a trabalhar imenso e pensa, está bem, estou cansado, mas não deve ser nada de grave. Da minha vida. Exatamente. Estou cansado da minha vida, no fundo. E portanto, e então o que é que nos pode fazer, que sintomas é que nos podem fazer pensar numa anemia? Ou seja, o que é importante levar à consulta, porque pode de facto ser um sinal de anemia? Uma das coisas que nós na consulta valorizamos muito tem a ver com o tempo do sintoma, ou seja, um cansaço que é prolongado no tempo, que existe durante várias semanas ou vários meses, não é só do dia-a-dia da pessoa. O cansaço que é desproporcional para aquilo que a pessoa precisa de fazer, ou seja, a pessoa não consegue fazer a sua vida, não consegue trabalhar, não consegue tomar conta dos filhos, não consegue arrumar a casa, não consegue fazer o seu trabalho. Portanto, tudo o que sejam sintomas que de repente ganham uma proporção que é completamente desmesurada para aquilo que é a vida da pessoa, seja no tempo ou seja nas atividades do dia-a-dia, eu acho que deve ser um motivo de ir à consulta. A outra coisa é que é essas anemias ou são essas situações que são mais alarmantes ou que podem ter mais sinal de alerta, é se além do cansaço temos outros sintomas associados àquilo que eu acabei de dizer em relação às células, ou seja, um cansaço numa pessoa que depois também tem muitas infecções, de repente, não é? E que em 3 meses tem que fazer 4 ciclos de antibiótico, por exemplo, ou o cansaço e depois pessoas que também têm queixas de perdas de sangue pelo nariz, perdas de sangue pela boca, mas tudo que sejam queixas desproporcionais para aquilo que é o habitual da vida das pessoas, isto são motivos para ir à consulta. E depois os outros sintomas, não é? Como a palidez, que também, aliás, eu acho que aquela coisa que se diz de estás com ar doente, muitas vezes tem a ver com a cor da pele, não é? A pessoa quando está mais branca, apesar do bronze não ser a coisa mais saudável do mundo. Não. Mas esta ideia de a palidez, olhar para as mucosas, não é? Para o interior da boca, para aqui para a parte dentro dos olhos. Aí depois também vai depender do tempo em que esta anemia ou esta diminuição da quantidade dos glóbulos vermelhos dura. E a verdade é que as pessoas podem ter anemia e ser completamente assintomáticas, ou seja, nem todas as anemias têm que ter sintomas. O que é ainda mais, quer dizer, um bocadinho assustador, não é? Porque a pessoa pode estar com os glóbulos vermelhos bastante em baixo, mas sentir, ou seja, já estar habituado, o corpo quase que estar habituado a isto. Isto tudo vai depender de 2 coisas, que é quão rápido é que a anemia se desenvolve, ou seja, se nós temos uma anemia que tem uma instalação que nós em mediquês chamamos aguda e que no fundo tem um par de horas ou um par de dias, a pessoa vai ser rapidamente sintomática, não é? Ao contrário das anemias crónicas, ou seja, as causas que levam a uma anemia crónica, porque isto é outra coisa que é a segunda coisa que eu queria chamar a atenção, a anemia não é um diagnóstico. A anemia tem que ter uma causa. A pessoa tem uma anemia por qualquer coisa. Temos sempre de descobrir o que é que levou àquilo. É isso mesmo. E, portanto, nas situações em que nós temos situações crónicas que levam ao desenvolvimento da anemia, aí o nosso corpo meio que se habitua ao nível mais baixo da hemoglobina e, portanto, as pessoas só são sintomáticas quando a anemia torna valores mais baixos, e neste caso, mais graves. E por isso é que às vezes há pessoas que têm 6 de hemoglobina e vêm pelo seu próprio, muito baixinho, vêm pelo seu próprio pé à consulta. Sim, já me aconteceu ver em consulta e de repente pedir análise e pensar, mas esta pessoa estava bem, eu prometo. Mas assim, na fase mais aguda, alguns sintomas, por exemplo, o coração a bater mais depressa, que sintomas é que nos podem fazer assim pensar numa anemia? Portanto, esta questão que as palpitações, que é no fundo o coração, como os glóbulos vermelhos têm esta hemoglobina e o oxigênio é muito importante para os órgãos todos, como nós estávamos a dizer, o que é que o coração faz? Tenta bombear mais sangue para compensar. Exatamente, para este oxigênio chegar aos diferentes órgãos e, portanto, as palpitações é um sintoma muito frequente. As dores de cabeça, que não são aquelas dores de cabeça que as pessoas têm habituais, portanto, lá está. Tudo o que fugir da normalidade é para valorizar. A questão das dores nas pernas também pode ser um sinal de anemia. Tem a ver com o facto de haver aquela dor muscular por diminuição do aporte de oxigênio. Pois, até aquela síndrome das pernas inquietas, não é? Também pode ser uma... Sim, pode ser um sinal. Porque na verdade o que temos de pensar é isto que é tão importante e que leva oxigênio a todos os nossos tecidos está reduzido e, portanto, os nossos tecidos estão ali um bocado não é como o carro que está na reserva e que tem de estar ali a andar. No fundo, estão a avisar que é preciso resolver o assunto, não é?
E é isso. Há pessoas que devem estar mais atentas, ou seja, há fatores de risco, porque, por exemplo, mulheres em idade fértil, não é? Mulheres menstruadas, que todos os meses vão perder ali uma quantidade de sangue. Há ali mais quando tu falavas nisto das causas, não é? E de ou ser um déficit de produção, ou a pessoa até produz, mas perde muito. Por exemplo, uma mulher que menstrua todos os meses vai perder mais do que um homem que não menstrua. Que fatores de risco é que é importante ter em conta? Então, nós sabemos que a causa mais frequente para a anemia são doenças não hematológicas, ou seja, não dos hematologistas, não são doenças do sangue. Não são linfomas não e são leucemias. linfomas, não são cancros, não é nada disso. A causa mais frequente no mundo é a falta de ferro. A anemia mais frequente é a anemia por falta de ferro. E, portanto, nós, quando olhamos para o ferro, temos que pensar que nós não temos nenhuma célula do nosso corpo que deite ferro fora. Isto para depois tentar chegar aos fatores de risco. E, portanto, nós temos 3 formas de não ter ferro no nosso sistema. Ou nós não comemos, e estamos a falar de não comer absolutamente nada, ou seja, é muito difícil nós hoje em dia termos uma anemia por falta de ferro por diminuição da ingestão, ou seja, porque o ferro existe em múltiplos alimentos, nas carnes, nos legumes, no pão, nos cereais. Não é só no bife de vaca. Não então. É só no bife de vaca e Ou nas iscas, nas iscas que as pessoas dizem que fazem iscas todos os dias. E, portanto, é muito difícil uma dieta mediterrânica não ter ferro. A segunda questão é, nós até podemos comer, mas não absorvemos, porque o ferro é muito importante, ou seja, há condições ideais para o ferro ser absorvido. E a outra questão é, a única maneira de termos de perder ferro é perder sangue. E, portanto, nestas situações pensamos no tubo digestivo, não é? No sistema digestivo, gastrointestinal, e as mulheres em idade fértil na questão das perdas menstruais. E, portanto, quando pensamos nestes 3 grupos, quais é que são as pessoas que têm fatores de risco? Sim, as mulheres em idade fértil é muito frequente. E aqui uma das coisas que eu gostava de chamar a atenção das pessoas é as pessoas banalizam a normalidade da menstruação, ou seja, nós perguntamos na consulta, a sua menstruação é normal? E a resposta é, sim, é normal. E depois, quando vamos perguntar o que é que isso quer dizer, eu sangro durante 10 dias. Ok, Pois. 10 dias pode ser o normal para aquela mulher, mas é claramente demasiado para aquilo que Sim, a um medula tampão precisa. dura meia hora, quer dizer, há aqui vários fatores. É isso, ou muda o penso 6 vezes por dia, ou não saem de casa porque têm medo de ficar suja. Ou seja, há aqui muitas coisas que, apesar de ser o normal da vida das pessoas, tem que se começar a desmistificar e temos que começar a perguntar. Mas eu acho que aí parte um bocadinho nós médicos fazendo a pergunta certa, ou seja, a pergunta de a sua menstruação é normal, claro que isto pede um sim ou um não, mas Claro. a pessoa não sabe o que é o normal. Sem dúvida não é? alguma. Portanto, Sim, o próprio perguntar o que é normal é Exatamente. logo uma premissa errada, não é? Porque se para a pessoa sempre foi assim, normal exatamente. será, não é? E, portanto, além das mulheres de idade fértil, isto acontece especialmente nas raparigas muito novas que começam com a sua não é? Que têm aquilo que nós chamamos a menarca, não é? Começa o período menstrual, o primeiro período, e depois às tantas não se... Pronto, para elas é normal, porque sempre foi assim, mas claramente para uma pessoa, para um profissional de saúde, percebe que o normal é excessivo. E, portanto, é aqui que nós temos que atuar. E depois, por exemplo, as doenças, porque falavas aí do intestino, as doenças inflamatórias intestinais, Exato. que até já falámos disso num episódio recente, a doença de Crohn, a colite também, podem aumentar aqui o risco de estarmos a perder todos ferro. os doentes que tenham alteração, seja doença inflamatória intestinal, e aí a doença de Crohn e a colite, que no episódio foi muito bem explorado, mas não se esqueçam das intolerâncias alimentares, a doença celíaca, portanto a intolerância ao glúten, as pessoas com intolerância à lactose, tudo isso leva à inflamação intestinal e faz com que o ferro seja menos absorvido. E, portanto, estes doentes têm mais risco de ter perdas de ferro. Outra questão que eu acho que é muito importante termos em atenção é até nas crianças, e portanto nas crianças já falámos das raparigas que começam a sua menstruação. Os rapazes, onde nós vemos muito, é aqueles adolescentes que de repente têm um pico de crescimento. Um rapaz que cresce 10, 15 centímetros no espaço de um ano. O que vai acontecer é que a reserva que ele tem de ferro já não vai conseguir ser compensada pelo facto de ele ter crescido tanto. E, portanto, aquele adolescente que de repente fazia desporto, era super ativo, estava super envolvido na escola e de repente só quer ir para a cama, não quer fazer nada, não quer deixar de ir fazer as suas atividades Não físicas. achar que é só preguiça. Não é só ele ser adolescente e ser preguiçoso. Às vezes podemos ter, ou seja, tudo o que seja, lá está, mais uma vez, desproporcional para aquilo que é a vida das pessoas, nesta situação, é um fator de risco para desenvolver uma anemia. E outra coisa que é muito importante, e que aí os pediatras fazem um papel, e os médicos de família muito ativos nisto, é a questão do leite na idade pediátrica. Ou seja, nós sabemos que o leite impede a absorção de ferro. E, portanto, aqueles bebés que fazem não é? Bebem leite 3 vezes por dia, ainda fazem aquele biberon depois de jantar, ainda fazem o biberon depois de ir para a cama, alimentações muito ricas em leite faz com que o ferro seja menos absorvido. Pois eu até me lembro de falarem ali no limite dos 500 ml por dia, que é muito fácil de ultrapassar, ou seja, se basta beber um biberon de 300 ml de manhã e depois um à noite antes de dormir. Já passou. Exatamente, e depois ainda há o iogurte e depois ainda há... o lanche com o iogurte, depois o leite a seguir, não é? O leite antes de ir para a cama, o leite depois do almoço. Portanto, é muito importante nesta questão da diversificação alimentar
ou seja, introduzir outros alimentos e ir cortando o próprio leite, não é? E as grávidas também têm aqui um fator de risco, um Sim. bocadinho também essa perspectiva dos adolescentes, não é? Que é, Sim. de repente as necessidades aumentam muito, estão a criar um verdade. ser humano, e portanto aí o ferro também pode não ser suficiente. Eu faço uma consulta muito, muito gira que gosto muito, que é da hematologia na gravidez, e uma das coisas que eu explico às grávidas é isso mesmo, a anemia na gravidez é fisiológico. Ou seja, a grávida vem à Faz consulta parte. porque tem os valores mais baixos do que aqueles valores que aparecem de referência. Então a primeira coisa que eu explico é os valores de referência que estão nas análises do hemograma, que é aquela análise que toda a gente faz do sangue, e atenção, eu não sei se as pessoas têm esta percepção, mas é o exame mais pedido em Portugal todos os dias, é o sim. hemograma. Não me choca. Os valores de referência que lá estão não estão balizados para as grávidas, aquilo são para as mulheres não grávidas e para os homens. As grávidas têm valores diferentes, porque a anemia na gravidez é expectável e é fisiológica. Ou seja, nós não andamos, eu há bocado disse que a anemia tem sempre uma causa. Na grávida, a causa é a gravidez. Ou seja, nós não fazemos investigações adicionais na anemia da gravidez. E, também portanto, um bocadinho por diluição, não é? Temos mais líquido e, portanto, temos menos glóbulos vermelhos. Temos menos quantidade de glóbulos vermelhos, ou a sua concentração diminui, por isso é que a concentração da hemoglobina vai diminuindo. E outra coisa que é muito importante, a ferritina, que é aquela análise, depois as pessoas estão sempre, não é? Também deve ser das mais pedidas hoje em dia. Exatamente. Portanto, no fundo, quer dizer, são as reservas de ferro, vão diminuir com a gravidez e está mais do que demonstrado. E, portanto, nós sabemos que a anemia na gravidez tem a ver com uma carência de ferro, mas que é fisiológico e que não é preciso ficarmos alarmados com isso. E, portanto, a primeira mensagem é os valores das análises são diferentes para as grávidas. E depois, na gravidez, é muito diferente o trimestre em que nós estamos. O primeiro trimestre tem um valor, o segundo tem outro e o terceiro tem outro. E é perfeitamente... Todas as pessoas que já tiveram grávidas percebem isto. Com a gravidez, como tu dizes, a água vai acumulando, as pessoas vão acumulando mais água e com isto é normal que o cut-off da anemia vá diminuindo. E, portanto, há uma anemia da gravidez que é considerada fisiológica, que nós chamamos de estacional, e só a partir de alguns valores é que nós temos algum tipo de intervenção do ponto de vista terapêutico, porque assim é que é considerado doença. Faz sentido. Então agora vamos lá explorar as causas, que é aquilo que tu dizes que é muito importante, não é? Portanto, eu fiz umas análises de rotina, vi que tinha a hemoglobina baixinha, abaixo daqueles intervalos de referência, e agora, doutor, diga-me, eu acho que estou com anemia, realmente eu estou cansada há 3 anos. O que é que eu faço? Como é que se parte daqui para tentar descobrir qual é a causa? Então, pronto. Uma das coisas que nós temos que pensar sempre é a última causa é da medula. Ou seja, o portanto, último não exame, pensar logo em leucemias e linfomas. As causas mais importantes são as causas nutricionais. E, portanto, aquilo que nós fazemos numas análises breves é, primeiro, ver como é que está o ferro, a vitamina B12, o ácido fólico, tudo isto são nutrientes que fazem com que a medula trabalhe para produzir os glóbulos vermelhos. E, portanto, mesmo sem estes ingredientes, a medula não tem doença, mas não consegue trabalhar. E, portanto, nós temos que pensar que primeiro possa ser isto. A seguir, olhar para outras alterações que são muito frequentes. Tiroide. As alterações da tiroide, não é? Que é uma glândula que existe no nosso organismo e que é responsável pelo nosso metabolismo. Tudo o que é alterações da tiroide faz com que haja alterações da produção medular. E, portanto, doentes que tenham alterações da tiroide vão ter alterações do sangue. E, portanto, isto são sempre alterações muito mais frequentes. A seguir, olhamos para o rim, olhamos para o fígado, ou seja, olhamos sempre para todos os outros órgãos que estão envolvidos ou que podem de alguma forma interferir com a medula, e só depois é que vamos pensar que possa ser uma doença, uma causa medular. E tu dizias que a causa mais frequente é o déficit de ferro, não é? Sem e realmente dúvida. isto é uma realidade da consulta, porque hoje em dia, quer dizer, quase sempre que pedimos ferritina, que são estas tais reservas de ferro, nós não pedimos tanto o ferro porque pode vir enviesado, mas a ferritina pedimos bastante e vem muitas vezes baixa, ou seja, é de facto frequente, ainda mais em mulheres de idade fértil. Mas depois aí também precisamos de perceber, ok, mas porque é que temos pouco ferro, não é? Isso mesmo. E como é que se faz essa investigação? Uma das coisas que eu acho que é importante em relação a isso da ferritina, porque as pessoas depois querem fazer ferro. Sim, dê-me um suplemento. É isso, dê-me um suplemento, dê-me ferro. Mas isto depois é o que eu explico sempre. Isto não resolve o problema. Nós podemos tapar a ferida com um penso rápido, mas temos que tratar da ferida primeiro. Portanto, quando nós temos uma anemia por falta de ferro, temos 2 coisas que são importantes. Primeiro, ter uma causa, porque a anemia por falta de ferro, que os médicos vão dizer que é ferropénica, que é isso que quer dizer, tem que ter sempre uma causa, e a seguir temos a questão do tratamento. Portanto, quando olhamos para as causas, pensamos sempre nestas 3 coisas: ou alterações da alimentação, ou alterações da absorção, ou perdas. E na absorção, o que é que se vê hoje em dia muito frequente? Muito importante aquelas pessoas que fazem, por exemplo, as cirurgias bariátricas, as cirurgias do excesso de peso, os sleeves gástricos, os bypasses. Como mudamos a conformação do tubo gastrointestinal, automaticamente vai estar a absorver menos. É isso, ou seja, os nossos nutrientes vão ser digeridos de forma diferente e, portanto, automaticamente vão ser absorvidos de forma diferente. E, portanto, estas pessoas, que não tínhamos falado delas há bocado nos fatores de risco, também são importantes como fator de risco para o desenvolvimento da anemia.
E aqui nas causas gastrointestinais, olhar para isto. Portanto, sintomas gastrointestinais que devem alarmar as pessoas. Tudo o que seja alterações do trânsito intestinal, lá está, prolongado no tempo. Diarreias crónicas por mais de 3 meses, pessoas que têm dor abdominal, pessoas que percebem que estes sintomas aparecem quando ingerem determinado tipo de alimentos, aí entramos nas intolerâncias alimentares. Depois temos outra questão em Portugal, que é muito frequente, que é a infecção por uma bactéria que existe no estômago, que é o Helicobacter. Ou seja, isto não quer dizer que seja, mas aqui é muito importante, o Helicobacter sim contribui, mas é muito raro nós termos uma anemia por falta de ferro só por causa do Helicobacter. Ou seja, não é a primeira coisa que vamos pensar. Não é, ou seja, não contribui, ou melhor, contribui, mas não é só uma causa exclusiva. Mas, portanto, tudo isto é importante. A seguir, isto é em relação às absorções. Na causa das perdas, as causas ginecológicas menstruais são muito, muito frequentes, especialmente em mulheres em idade fértil, e portanto explorar muito essa questão que falámos há bocado, o que é normal, o que é que não é normal, faz método contraceptivo, não faz, continua com muitas hemorragias, mas já pôs um DIU, perguntar, o DIU é como? É de cobre, então os DIUs de cobre sabemos que fazem mais hemorragias, orientar as pessoas para irem aos seus médicos assistentes, neste caso aos médicos de família, aos ginecologistas, para conseguir corrigir a causa, porque por muito ferro que eu dê, se a pessoa está sempre a perder ferro todos os meses, ou durante 10 dias no mês, claro que vai ter sempre... É isso, e depois o que acontece é que as pessoas vêm à consulta, pois, eu faço ferro oral há 5 anos, a ferritina continua baixa, continuo cansada, continuo com a anemia, portanto, primeiro temos que saber a causa, e a seguir perceber com as pessoas o que é que será a melhor forma de podermos tratar. E depois, muito importante, chamar a atenção, que também já foi explorado aqui nestes episódios espetaculares, que é não esquecer o rastreio do cancro coloretal. Que é dos cancros mais importantes, mais prevalentes em Portugal. É isso, um dos cancros mais prevalentes em Portugal. Nós hoje em dia temos um plano de rastreio nacional e que devem ir junto aos seus médicos de família ter a certeza que esses planos estão cumpridos, porque isso leva a perdas crónicas a nível intestinal. E que às vezes não se vêem isso, ou seja, mesmo. É possível que a pessoa esteja a perder sangue pelas fezes sem se aperceber, e por isso é que este rastreio, que habitualmente se faz a partir dos 50 anos, é tão importante, porque, aliás, o que nós fazemos ou é uma colonoscopia ou é uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, e chamamos oculto precisamente por isto, porque a pessoa pode olhar para as fezes e não ver sangue nenhum, mas pode estar lá algum sangue, e por isso é que muitas vezes também num homem a partir dos 40 anos ou 50 anos ver um déficit de ferro é logo ali um sinal de alarme para irmos investigar, não é? Sim, logo. Portanto, déficit de absorção, que era isto destas doenças quando o tubo gastrointestinal não está a absorver bem, o déficit de ingestão, não é? Quando não estamos a comer. Ingerir, mas como eu disse, é extremamente raro, ou seja, é muito raro uma pessoa... Nós aí pensamos mais nas pessoas que têm algum distúrbio relativamente às perturbações alimentares, portanto, aí pensamos mais... Em que há uma restrição muito grande daquilo que come. Muito grande. Portanto, não é tanto por não estar a comer, porque depois também há este mito que é, as pessoas... mas é vegetariano, não come bifes e por isso é que tem anemia. Mas então, à partida, quer dizer, e hoje em dia há tanta coisa fortificada, portanto, à partida, uma alimentação, desde que seja variada, mesmo que não tenha iscas todos os dias, ou bifes de vaca, não é uma causa por si só para ter um déficit de ferro, certo? Claro, não, sem dúvida. E, portanto, como eu disse, a questão da ingestão é muito, muito, muito raro. Portanto, nunca assumir que a causa é porque a pessoa está a comer diferente. É que eu acho que é o que nós assumimos quase sempre, percebes? Nós vemos um ferro baixinho e dizemos, pois, tem de comer mais beterraba, tem de comer mais lentilhas. Mas aí depois, quando na verdade não é... Quando já formos falar dos tratamentos, de certeza que me vais fazer perguntas sobre isso, claro. Aí é outra coisa que é muito importante, não pensar que o tratamento implica exclusivamente um comprimido, não é? Nós temos ferro nos nossos alimentos do supermercado do dia-a-dia, e portanto depois isso é uma coisa que vamos falar e já lá vamos então. Mas e depois, porque eram 3, não é? Tinhas-me dito... Portanto, no fundo é a ingestão, a absorção e a questão das perdas, a questão ginecológica e a questão gastrointestinal, e no fundo são estes 3 grupos que nós arrumamos como causas. E depois há assim outras, ou seja, o déficit de ferro é assim a mais frequente, e depois eu quero-te perguntar especificamente sobre este tratamento, porque realmente a saga dos suplementos e de tratar um déficit de ferro é importante, mas há outras causas de anemia que sejam relevantes agora aqui para a população geral para saber e reconhecer? Portanto, no fundo, nós temos depois, portanto, isto é aquilo que é frequente. Claro que quando fazemos a investigação adicional e não chegamos a nenhuma conclusão, não é? Daquelas análises iniciais que eu falei, está tudo bem. Está tudo bem. Olhamos, depois temos que pensar sempre, e isto na medicina é como em tudo, olhar para a história que o doente nos conta, olhar para o doente para ver se temos outros achados, olhar para... e aí pensar então em fazer outro tipo de análises. E quando falamos noutros achados os doentes que, por exemplo, e isto são também sinais de alarme, os doentes que nos contam que, por exemplo, têm aquilo que nós na hematologia chamamos os sintomas B, são sintomas da doença do sangue. Sintomas nós não gostamos nada. Nada. Perda de peso, suores noturnos. É isso mesmo, perda de peso, e atenção que aqui tem que ser uma perda de peso
não intencional, ou seja, não é a pessoa que está a fazer dieta ou está a fazer outro tipo de tratamentos e de repente perde peso e, portanto, obviamente que aí a perda de peso tem uma causa e, portanto, a perda de peso normalmente nós quantificamos acima de 10% em 6 meses e, portanto, isto é que é aquilo que nós valorizamos como perda de peso. Os suores noturnos também, como vocês todos percebem pelo nome, é facilmente confundível e, portanto, o que nós perguntamos aos doentes é se sua de ter que trocar a roupa do pijama e da cama. Para acorda encharcado. Exatamente. E se a pessoa do seu lado também está encharcada à custa do seu suor. Portanto, no fundo, é este tipo de suores noturnos que estamos a falar. E o terceiro é aquela sensação de febre ao final do dia. E isto, mantido no tempo, também são sinais de alerta. Para além dos 3 sintomas que falámos há bocadinho, o cansaço prolongado, as infecções de repetição e as hemorragias, juntamente com estes chamados sintomas B, é outra coisa que deve chamar a atenção. E agora estava-me a lembrar, porque, por exemplo, nos idosos há também algum grau de anemia, e, portanto, quando é que, ou seja, nas grávidas nós sabemos que aqueles tais valores de referência são diferentes, há uma idade a partir da qual nós toleramos um valor mais baixo de hemoglobina ou também é importante não desvalorizar? Não, ou seja, eu acho que em termos práticos nós não andamos a fazer, ou seja, nós infelizmente hoje em dia, ou felizmente, depois depende das perspectivas, as pessoas chegam a uma determinada idade e fazem análises quase todos os meses. Pois é, é verdade. Por várias razões, e porque vão ao médico de família fazem uma vez e porque vão ao cardiologista fazem outra, e portanto andamos neste esquema. E o hemograma está sempre lá, está sempre lá. Conclusão, acho que é muito importante nós pensarmos que não vale a pena andarmos a rastrear doenças se não dão sintomas. Ou seja, temos que ir pelas queixas das pessoas. Se a pessoa tem 85 anos, está bem, não tem queixa absolutamente nenhuma. Não voltar a fazer umas análises. Não tem que fazer umas análises só para ver como é que as coisas estão. Portanto, porque mesmo que esteja lá qualquer coisa, vamos imaginar que há qualquer coisa, nós chegamos a uma determinada idade na área da oncologia e da hematologia oncológica que ou isto tem ou a doença ou a causa tem um impacto grande na vida da pessoa, ou nós não vamos fazer nada. Sim, é tudo uma questão de risco-benefício, não é? É isso mesmo. Isso eu acho que é um conceito que, às vezes, quando as pessoas ouvem, até pensam, bem, mas que insensibilidade não é estar a dizer que não vamos tratar. Mas a verdade é que há muitas doenças que nós podemos diagnosticar que não vão ter impacto na nossa, ou seja, não vão encurtar a nossa vida e que não vão ter impacto. E, portanto, quando nós pedimos análise, isto é mesmo importante, porque hoje em dia, até com estas medicinas anti-aging, às vezes vêm 4 páginas de análise que custaram 500 euros e que têm lá coisas que vêm alteradas, mas que eu olho para aquilo e digo, olha, mas isto, eu não vou fazer nada com isto. É isso. Isto não tem validade de clínica nenhuma e, portanto, ok, tem isto aqui que não está nos valores de referência, mas a única coisa que isto fez foi causar ansiedade. E por isso é que, apesar de tudo, eu até acho que isto é um bocado má prática, não é? Nós, quando pedimos um exame, temos de pensar o que é que eu vou fazer com este exame. Exatamente. Porque senão estamos só a contribuir para mais ansiedade e não é boa prática. A boa prática é, eu vou pedir este exame para orientar e perceber, ok, tenho de suplementar, não tenho de suplementar. É diferente eu estar a rastrear uma anemia numa pessoa que está constantemente cansada e que eu sei que tem perdas de sangue, do que numa pessoa que está bem, que não tem sintomas e lá está, tem. E há outra coisa que eu acho que é muito importante, não esquecer que as pessoas mais velhas, os doentes, quando vêm os mais velhinhos, vêm à consulta, vêm sempre chateados porque vêm com anemia, e o que eu costumo dizer é que as pessoas não conseguem chegar aos 85 anos sem ter doença nenhuma, não é? É muito difícil. Talvez um dia isso era o meu grande objetivo. Pronto, eu sei que tu com este podcast estás a trabalhar para isto e para ficarmos todos saudáveis aos 85 anos, mas as pessoas têm que ter alguma doença. E portanto, quando às vezes, e nestas idades, nós temos órgãos que começam a funcionar menos, a ficar mais preguiçosos, que é aquilo que eu costumo explicar aos doentes, há determinados órgãos, e o rim, por exemplo, é um deles que é muito frequente, é o rim que manda a medula fabricar os glóbulos vermelhos. E, portanto, um doente velhinho que tenha uma anemia ligeira, que tenha um rim um bocadinho mais preguiçoso, que é o que nós chamamos de doença renal crónica, em determinados níveis ou em determinados estadios, faz com que a medula possa produzir menos glóbulos vermelhos e, portanto, é daí que vem a anemia do doente. E não vamos estar agora a fazer grandes zargatas com isso. Portanto, tudo o que sejam doenças crónicas, que são importantes e que são mais frequentes nas pessoas mais velhas, vão ter, de certeza, alterações no sangue. Aqui a mensagem importante é esta, é que se há uma anemia, vamos investigar, mas às vezes a investigação é isso, podemos perceber que lá está, é uma doença renal crónica, há aqui alguma coisa... Exatamente. Mas, não, o que eu queria dizer é, acho que a importância da anemia é isto, primeiro, pronto, explicar o que é que já explicámos, não aceitar que o diagnóstico é este, ou seja, a anemia tem que ter uma causa, a anemia porque não sei o quê, ou por falta de ferro, ou por falta de ácido fólico. E é bom pedir ao médico que nos explique o que é, não é? O que é que isto quer dizer? E depois, quando falamos no tratamento, que provavelmente falaremos disso daqui a uns minutos, é muito importante o tratamento ter um princípio, um meio e um fim. O tratamento tem que ter um objetivo. As pessoas não ficam 20 anos a fazer ácido fólico. Mas então vamos a isso precisamente, porque então voltando aqui à causa mais comum, se calhar é que interessa para este episódio, não é? A anemia por déficit de ferro. Portanto, percebemos qual é a causa do déficit de ferro, já sabemos que a falta de ingestão não é muito comum, mas como é que se trata? Porque depois entramos aqui na saga dos suplementos, não é? Mas
como é que entra aqui ou seja, qual é o caminho de hematologista que acabou de perceber que há uma anemia por déficit de ferro? Ok, então quando nós temos uma anemia por déficit de ferro, aquilo que é importante para além de saber a causa é, primeiro, quão grave é que é a anemia e quão sintomática é que está o doente. Porque nós temos duas maneiras de fazer ferro. Aquilo que nós chamamos ferro por administração oral, portanto, vulgarmente os comprimidos, e outra forma que é o ferro endovenoso, ou seja, dentro da veia damos uma injeção de ferro para suplementar. E, portanto, nós temos estas duas formas. Tudo o que sejam anemias ligeiras, em que os doentes estejam QB sintomáticos, mas que nós vemos que a causa não suplanta o tempo que a formulação oral demora, porque demora muito mais tempo do que a forma endovenosa, nós optamos sempre pela formulação oral. Sempre. E aqui, em relação à formulação oral, eu queria chamar a atenção de duas coisas que é muito importante e que nós vemos 1000 vezes na consulta. Um dos medicamentos mais feitos em Portugal hoje em dia é o inibidor da bomba de prótons. Portanto, quem nos ouve em casa... Omeprazol, pantoprazol... Os prazóis, o omeprazol, o pantoprazol, o lansoprazol, etc. Que já agora não são para tomar cronicamente, na maioria das causas. Exatamente, pronto. E agora que a Margarida fez este disclosure, agora vamos à minha parte. Conclusão, isto o que faz é impedir a acidez do estômago. O ferro, para ser absorvido, precisa de ácido. E, portanto, as pessoas o que é que fazem? Fazem o seu omeprazol ou o seu inibidor da bomba de prótons de manhã e a seguir fazem o ferro. O que é que isto faz? Não é absorvido. Não é absorvido. E, portanto, os doentes queixam-se porque estão há não sei quantos meses a fazer ferro, mas depois, na verdade, quando vamos a ver como é que o ferro foi feito, não está feito. Mas aí mesmo na alimentação, se calhar também pode ter algum impacto. Sim, sem dúvida, e já vamos falar sobre isso. Mas em termos da formulação oral, o que é importante, é ter a certeza que aquilo que eu estou a tomar é feito de forma adequada. E, portanto, se por acaso fizerem estes medicamentos, o ferro tem que ser tomado o mais longe possível dos mesmos, assumindo que precisam de fazer o inibidor da bomba de prótons. E a outra coisa tem a ver com o tempo. As pessoas não podem estar à espera que um déficit de ferro seja reposto num mês. Ou seja, as pessoas às vezes vêm à consulta porque o médico de família... Um mês, eu acho que as pessoas pensam tipo, já estou a tomar há 3 dias e ainda não me sinto melhor. As pessoas vêm à consulta porque o médico de família prescreveu há um mês e porque autorrecriação, fui ver a minha ferritina, continua baixa e portanto eu tenho que fazer outra coisa. Não. Nós esperamos pelo menos 3 meses para fazer a suplementação de ferro. E a seguir outra coisa que é muito importante, porque depois é batota. Não vamos fazer análise enquanto estamos a tomar o ferro, porque aí vai estar bem. Então, mesma ferritina. Vamos parar de fazer o ferro, esperar um mês e depois então reavaliar. E ainda sobre como é que se toma, porque já falaste aí de não tomar com o omeprazol ou pantoprazol ou o que for, não é? Mas há outras regras, por exemplo, ouve-se muito esta coisa de tome e bebam sumo de laranja ou come uma laranja, não é? Por causa da vitamina C. Que regras é? Porque isso depois é um grande problema que eu acho que é, nós suplementamos com ferro, mas depois a maioria das pessoas não toma, incluindo nós, eu acho, não sabemos tomar o ferro adequadamente. Pronto. Como é que se toma ferro para ele ser absorvido? Então vá. O ferro, para ser absorvido, como eu disse, precisa de ácido no estômago. E é absorvido na primeira pressão do intestino, chamado duodeno. Pronto. Isto é a lógica do ferro. O que é que acontece? Idealmente, nós temos que tomar o ferro, lá está, com alimentos, porque quando nós comemos outro tipo de comidas, não é? Portanto, o estômago vai produzir ácido, primeira coisa. E a seguir, a questão há muito esse mito da vitamina C. A vitamina C, em médicas, chama-se ácido ascórbico, ou seja, é ácido. E, portanto, o mito da vitamina C tem a ver com o facto de acidificar o tubo digestivo e, com isso, ajudar ao ferro. Não é assim um mito tão grande, ou seja, nós sabemos que há pessoas em que isto tem algum benefício, porque a vitamina C inibe uma coisa que está nos vegetais, que são os fitatos. E, portanto, as pessoas vegetarianas... Sabemos que, e atenção, que a anemia por falta de ferro nos vegetarianos não é um castigo, ou seja, as pessoas podem ser vegetarianas e não têm que ter anemia de falta de ferro. A vitamina C vai ajudar o ferro a ser absorvido no caso das pessoas que fazem uma dieta mais vegetariana. E, portanto, aquilo que normalmente eu recomendo fazer é fazer o ferro a seguir, por exemplo, ao almoço, porque aí outra coisa que é muito importante, além do ácido, nós não podemos nem beber leite, nem café, nem chá. Porque inibe a absorção de ferro. É isso, portanto, a cafeína, as taínas, e quando eu digo chá, estou a falar dos chás, não estou a falar das infusões, portanto, chá preto? É isso, o chá preto, o chá vermelho, o chá verde, o chá branco, o chá. As infusões de camomila, taínas, cidreira, essas coisas podem-se fazer. Agora, tudo o que é as taínas inibe o ferro de ser absorvido e, portanto, a pessoa não pode tomar o ferro ao pequeno almoço, beber o seu café com leite. Que na verdade é quando a maioria das pessoas toma, é ao pequeno almoço. É ao pequeno almoço. E, portanto, normalmente aquilo que eu digo o que nós estamos habituados a dizer é sair a toma do ferro do pequeno almoço. E a outra coisa que é muito importante é o nosso organismo, neste aspecto está muito bem desenhado, nós só absorvemos até X% de ferro. Não vale a pena as pessoas insistirem que, espera, ao final do mês o médico de família deu-me aquele comprimido, não está a resultar, vou tomar 2 e depois vou tomar 3. Não vale a pena, porque o nosso organismo só
só absorve até X%. E a outra coisa que é muito importante é, e isto em todas as medicações que nós damos aos doentes, temos que avisar os doentes o que é que a medicação faz, porque muitas vezes, às vezes, os doentes voltam à consulta 3 meses depois e dizem, de repente, as minhas fezes ficaram mais escuras por causa do ferro, fiquei com medo e deixei de tomar. Portanto, nós temos que... E isso vê-se muito com a suplementação com ferro. Há muitos doentes que desistem por causa dos sintomas gastrointestinais. Ou seja, senti mal, fiquei enjoado, fiquei mal da barriga, fiquei com muita prisão de ventre, as minhas fezes ficaram pretas. É isso mesmo. E quais então é que são os efeitos adversos e como é que os podemos ultrapassar? Porque há formas sem ser desistir da medicação. Exatamente. A primeira coisa que é preciso dizer é dizer que isto pode acontecer. E portanto, quando acontece, a pessoa já sabe, ok, isto é da medicação, o meu médico explicou-me que isto pode acontecer, está tudo bem. Não vou deixar de fazer a medicação por causa disso. E a segunda coisa é explicar que em situações em que não resolva, porque isto no fundo é como se fosse, entre aspas, uma habituação do nosso organismo à suplementação, aquilo que nós recomendamos é fazer em dias alternados, porque não diminui a eficácia e esses efeitos adversos são muito menos frequentes e aliviam bastante. Ou seja, pode tentar, antes de desistir, pode tentar fazer dia sim, dia não. E vai acontecer em algumas pessoas, mesmo assim manter-se, falar com o médico prescritor que deu o ferro, e porque há várias formulações e portanto isto tem muito a ver com a formulação de ferro. Pois, porque depois há isto também, que é tal como nós nos antihipertensores temos imensos e às vezes há uns que a pessoa se dá bem, há outros que não. Quando estamos a falar de ferro, também há muitas opções que nos podem ajudar e portanto às vezes é uma questão de tentar, não é? Seja a formulação líquida, quer seja... Mas isto leva-nos a outra coisa, porque depois também há quem vá, não é, às ervanárias e vá comprar um suplemento de ferro. E é diferente um suplemento de ferro que é medicamento, ou seja, que é aprovado pelo Infarmed e testado, de um suplemento que nós compramos na farmácia que diz que tem ferro, mas... Na farmácia não, desculpa, numa ervanária que diz que tem ferro, mas que nem sabemos bem se tem ferro, não é? É isso mesmo. Aquilo que nós normalmente eu explico aos doentes, e quando os doentes vêm ao hematologista, como nós somos aquele médico das doenças graves, tem a mania... Pronto, aquilo que eu digo, aquilo que nós dizemos, as pessoas realmente levam muito a sério. Ao contrário dos médicos da família. Portanto, nós estamos no polo oposto, que é... Nós somos médicos das constipações e portanto o que nós dissermos é tipo, tá bem, mas olha, e o especialista, o que é que ele acha? Pronto, aquilo que normalmente nós explicamos aos doentes é que os produtos de ervanária, às vezes, primeiro, não sabemos o que é que lá está, e há uns que até são tóxicos para a medula, e assim que nós dizemos isto, a pessoa pensa, ok, então se eu vou trazer o produto de ervanária para se ver exatamente aquilo que vai acontecer. Portanto, é muito importante, mesmo que comprem, por favor, verifiquem com o vosso médico se existe algum componente dentro do produto de ervanária que possa ser tóxico para a medula óssea. Mas, na verdade, o que eu recomendaria seria aquilo que nós sabemos e que conhecemos e que é aprovado, que são os medicamentos. E que vão ser mais... vão ajudar, não é? Sim. E, portanto, voltando aqui ao tratamento, nós começamos aqui com o suplemento, não é? Oral. Primeira coisa importante é isso, é esperar pelo menos os 3 meses, saber que podem fazer dia sim, dia não, ou experimentar uma outra formulação se estiverem com muitos sintomas. Ao final destes 3 meses voltamos a fazer as análises, se estiver tudo bem, podemos parar então. Podemos parar, se entretanto resolvermos a causa, porque o problema é, vamos parar, mas se a hemorragia que está dentro do intestino, se o período continua muito grande, não é? Se o Helicobacter não foi tratado... Pois, é quase como nós assumimos que é quase sempre ingestão, assumimos, ok, já está feito. O que é que acontece? 6 meses depois voltou a anemia com a falta de ferro. Portanto, é muito importante a questão do tratamento, sim, mas é muito importante tratar a causa. Ok. E quando ao final desses 3 meses não melhorou nada, portanto há ali claramente um déficit de absorção e a pessoa não está a conseguir absorver o ferro que fez oral, pode ser para fazer o tal intravenoso? Mas da minha experiência, ao final de 3 meses, quando não funciona, o mais frequente é a pessoa não fez a toma como deve ser. Ou seja, ou não tomou, ou teve muitos efeitos adversos, ou não lhe explicaram que tinham que tomar fora com a refeição, ou longe do inibidor de prótons, ou seja... E é difícil, em Portugal, quer dizer, há sempre queijo, há sempre depois o cafezinho depois do almoço. Claro. Portanto, aquilo que nós fazemos nós fazemos depois, ou seja, numa anemia que seja refratária, ou seja, que não resolva com o ferro oral, nós aí temos as formulações endovenosas, sim. Mas guardamos isto, lá está, para as situações que não respondem ao ferro oral, ou, por exemplo, para a anemia grave, em que a pessoa precisa rapidamente de ferro e não pode esperar 3 meses para andar a fazer um comprimido de ferro pela boca. E isso é quase sempre feito, bem, eu penso sempre em contexto SNS, não é? Mas é quase sempre feito em contexto hospitalar. Ou seja, o ferro endovenoso, infelizmente, nós não conseguimos ainda fazê-lo nos cuidados de saúde primários. Pois, e, portanto, os médicos de família, infelizmente, têm que mandar estes doentes para os hospitais para ser feito a administração do ferro endovenoso. Sim, em Portugal faz apenas em meio hospitalar. Sim. Quando se confirmou que a toma foi toda bem feita e que a pessoa ao final dos 3 meses continua com déficit de ferro, aí se calhar também faria sentido referenciar um hematologista ou fazer uma consulta. Aí o que eu acho que faria sentido é, primeiro,
ou seja, vale a pena referenciar à consulta hospitalar se for preciso fazer o ferro endovenoso, pronto. E aí, normalmente nos hospitais, quem faz este tipo isto depois também depende um bocadinho dos hospitais, mas quem faz isto são mais os médicos do serviço de sangue, portanto os médicos da imunohemoterapia, que fazem este seguimento e que dão e que fazem a prescrição dos ferros endovenosos, até porque depois isto também está no contexto, às vezes estas terapêuticas no contexto pré-operatório, ou seja, pessoas que vão para as cirurgias, etc, etc, e portanto é à consulta de imunohemoterapia que deve ser feita a referenciação, até porque ao contrário da hematologia, que não existe em todos os hospitais do SNS, todos os hospitais têm que ter um imunohemoterapeuta, porque senão não há cirurgias, não há bloco, não há urgência, não há transfusões, portanto esta questão é muito importante. E a outra coisa que eu ia dizer é, mais do que o tratamento, é pensar na causa, porque lá está, por exemplo, se a causa da anemia por falta de ferro é ginecológica, referenciar o doente à consulta de hematologia não vale a pena. Se calhar é ir para a ginecologia, ver se há miomas, se há alguma causa... Pensar nas causas ginecológicas, ver a questão dos miomas, das adenomioses, de todas aquelas que são as causas ginecológicas e depois discutir com os doentes, ok, que métodos contraceptivos é que temos? E isso que eu digo sempre é, os médicos de família são as melhores pessoas para vocês discutirem isso. Muito melhores do que eu, que não percebo nada disso. Portanto, acho que isso é muito importante. Ou seja, não vale a pena referenciar todos, porque vai sempre muito depender da causa. Claro, às vezes podemos ter alguma ajuda para investigar a causa, não é? Os doentes que têm que ser referenciados aos hematologistas são os doentes que têm aqueles sinais de alerta. São os doentes que têm as anemias e as infecções de repetição, o cansaço ou a anemia com as plaquetas baixas, os sintomas B, gânglios, ou seja, aqueles nódulos que as pessoas veem que estão a crescer. Esses sim são doentes que vale a pena referenciar a uma consulta de hematologia. Olha, e tu falavas não é, daquele tal mito de comer um bom bife ou comer umas iscas não ser adequado para o tratamento, mas quando nós estamos a falar nisto de fazer suplementação, a alimentação pode ser um bom aliado, não é? Que recomendações é que são importantes? Eu acho que temos que ensinar aos doentes, primeiro, onde é que há ferro, e pronto, as pessoas normalmente têm a mania, têm a mania das iscas e sabem que se comerem iscas todos os dias, mas o que eu costumo dizer é, não vale a pena, não precisa de passar pela... Bem, eu pessoalmente não adoro iscas e portanto sei que é uma coisa difícil de comer todos os dias. Conclusão, é recomendado ter um aporte de proteína animal, sim. No entanto, se a pessoa for vegetariana, não precisa de ser forçada a comer proteína animal só porque sim. E, portanto, temos é que otimizar a parte vegetariana. É muito mais fácil para o nosso organismo absorver o ferro de origem animal do que de origem vegetal. E por isso é que os vegetarianos já estão a perder, entre aspas, nesta batalha. Só temos é que depois otimizar o que é importante nos vegetais, saber quais é que os vegetais estão ricos em ferro. Portanto, sim, os espinafres, as beterrabas, as leguminosas, as lentilhas, o feijão, o grão. Mas a seguir explicar que tudo o que seja cozido, o ferro vai à vida. E, portanto, a pessoa que acha que faz o seu esparregado e que está a comer imenso ferro, na verdade, o ferro é muito baixo. Portanto, aquilo que nós normalmente recomendamos é comer, tipicamente, ou nas sopas, que em Portugal é uma coisa que nós fazemos muito. Mas na sopa também está cozinhando, não é? Porque o ferro está na água. Ok, não foi perdido. Não é? E, portanto, tu comes, o ferro está libertado na cozedura do alimento. Ou então nas saladas mais cru. Portanto, porque aí o alimento está no seu esplendor máximo, não é? Na sua forma natural e, portanto, nós conseguimos absorver aí o ferro. Chamar a atenção que a seguir não devem fazer nem café, nem leite, nem chá. Mas é que eu preciso, para trabalhar, preciso beber café a seguir ao almoço. Tudo bem, espera 1 hora e a seguir de 1 hora pode beber o café. E portanto é tentar otimizar isto um bocadinho. E na verdade, com isto, vamos conseguir ter as otimizações que queremos. Perfeito, sinto isto agora, eu na próxima consulta que vir uma anemia, olha, tenho aqui este episódio, pode ouvir. Que última mensagem é que gostavas que... Ou seja, uma coisa que se calhar vês recorrentemente em consulta e que para ti era importante que toda a gente soubesse sobre a anemia. Primeira coisa, a anemia não é uma doença. A anemia tem que ter uma causa. E portanto... chateiem os vossos médicos até à exaustão para vos explicarem porque é que têm anemia. E a seguir, sim, perguntem. Nós estamos lá também para vos explicar. Sim. Porque nem, não é? E é um direito, eu acho que todas as pessoas podem e devem ser informadas. Até porque há situações crónicas de anemias doenças, nós não vamos falar sobre isto aqui porque são situações menos frequentes, mas há casos de anemias que são herdadas de pais para filhos e de filhos para netos. As talassémias, essas coisas assim. Exatamente. Portanto, há doenças que são importantes nós explorarmos e, portanto, as pessoas têm que ter uma causa para a sua anemia. E a seguir, a outra coisa que nós temos que ter é em relação aos tratamentos, portanto, e nomeadamente na falta de ferro. É muito importante a questão de levar a suplementação bem feita, ouvir as recomendações do médico que vos prescreveu, e uma das coisas que eu pedi às pessoas é paciência. Portanto, as coisas não se resolvem. Não fazer as análises. É assim, eu acho que nesta já caí nesse erro. Pronto. Fazer as análises antes do que... Ter paciência. Não é em 2-3 semanas que as coisas vão estar resolvidas. E na dúvida,
claro que podem pedir ao médico de família para falar com o hematologista, não tem que necessariamente ter uma consulta do hospital, mas Podem pedir um parecer, não é? Exatamente, pode-se pedir um parecer e nós estamos cá para ajudar. Portanto, assim em termos de... Acho que que sim. Eu acho que ninguém sai daqui sem saber o que é uma anemia, o que é déficit de ferro e, acima de tudo, procurar as causas. Christopher, muito obrigada por este episódio. Depois voltas para falarmos sobre linfomas e leucemias e as mais raras, mas que eu acho que também um bocadinho mais assustadoras, não é? Combinado. Obrigado. E isto, obrigada e até à próxima consulta aberta. Este episódio foi gravado por João Martins e tem a sonoplastia de João Ribeiro. A fotografia é de Tomás Almeida, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou a Margarida Santos e este é o podcast Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. Já não consigo sentar-me numa cadeira. Não consigo estar de pé muito tempo. A dor é constante e ninguém à minha volta imagina porquê. As hemorroidas afetam milhões de pessoas e ninguém fala sobre isso. Procto-Glyvenol reduz a dor, o prurido e o ardor, sem corticosteroides. Indicado também para grávidas e durante a lactação. Procto-Glyvenol. Sentar nunca foi tão bom. Deve ler o folheto informativo e, em caso de dúvida, consultar o médico ou o farmacêutico.